Fala, galera, Renato Moicano aqui, Renato Moicano Podcast, e hoje eu vou estar falando aqui com o deputado Kim Kataguiri. Fala, Kim, beleza? Como é que você tá? E aí, tudo certo, Renato? Tudo bom, graças a Deus. Kim, deixa eu te falar, você tá em Brasília? Estou em Brasília, estou aqui na Câmara. Você tá no horário de trabalho agora ou não? Estou no horário de trabalho. Boa, então, vai falar aí com os contribuintes aí. Como é que você tá, Kim? Tudo certo? Tudo certo na luta aqui, né? Boa. Toda semana uma briga diferente. Hoje, terça-feira, como é que tá o Congresso aí? Como é que tá, na verdade, a Câmara, né? Hoje a gente deve votar uma medida bastante importante aí, que é o PERSE, né? Que é uma medida de recuperação aí do setor de turismo, de eventos, bares e restaurantes. O pessoal que mais sofreu aí com a pandemia deve ter a votação desse projeto, porque no ano passado, né, na verdade, a gente aprovou, né, esse programa de assistência, a renovação desse programa de assistência para o setor, e o governo vetou, né, o Lula vetou, a gente derrubou o veto, e aí, retomando o programa, portanto, e aí, nesse ano, o Lula publica uma medida provisória, junto com a Haddad, revogando a medida que o Congresso tinha acabado de derrubar o veto dele. Aí, isso, evidentemente, aí deu uma briga bem grande, e hoje a gente vota novamente aí para derrotar o governo pela terceira vez nessa matéria e garantir o auxílio para esse setor. Hoje a pauta do dia é essa. Kim, eu já assisti bastante podcasts de você com Danilo Gentili, já no Flow, bastante coisa, e eu sei que você está fazendo direito ainda, né? Isso, estou terminando. Você ainda não terminou, mas eu queria perguntar para você, como é que você se educou na parte de economia? Porque você é um cara que fala bastante de economia, você fala bastante de austeridade fiscal, você é um liberal, né? Um liberal econômico. Eu queria saber como é que você aprendeu economia. Olha, eu comecei a me interessar ali mais ou menos no último ano que estava fazendo ensino médio e técnico também, ali com 17, 16 anos de idade, e eu, por conta própria mesmo, comecei a pesquisar artigos sobre economia, sobre políticas públicas, e acabei encontrando ali, na época, Instituto Liberal, Instituto Milênio, Instituto Mises, e ali que eu tive os primeiros contatos ali com o liberalismo econômico, e a partir disso eu fui começando a frequentar os fóruns, as palestras, né, os encontros presenciais, fui e comprei, assisti a série Livre para Escolher, do Milton Friedman, depois li o livro que ele escreveu, né, muito baseado na série, que acabou se tornando um dos livros mais populares dele, que é o Livre para Escolher, e acabou se tornando aí a minha principal referência aí no campo econômico, né, não só o Milton Friedman, mas outros da escola de Chicago também, o Thomas Sowell, o Walter Williams, que tem vídeos, aliás, muito interessantes, e tem textos e livros bastante interessantes tratando sobre desigualdade social, tratando sobre qualidade de gasto público, tratando sobre incentivos econômicos para você ter uma boa administração, para você ter uma má administração, né, os incentivos para que o dinheiro seja bem gasto, e daí eu parti para uma faculdade de economia, né? Eu passei na Universidade Federal do ABC, fui morar em Santo André, cursei 2 anos de economia, mas escolhi mudar para o direito, me encontrei mais no direito, mas segui estudando, e eu acho que um dos privilégios agora de ser deputado federal é ter acesso assim, a mentes brilhantes, assim, a boa parte dos especialistas, até de figuras históricas. Recentemente eu tive com Pércio Arida, né, um dos responsáveis pelo Plano Real, então gente bastante qualificada com quem eu aprendo bastante economia até hoje. Acho que do liberalismo aplicado no Brasil, né, a principal referência são os professores do INSPER, né, o Marcos Lisboa, o Marcos Mendes, a professora Laura Miller, o Ricardo Paes de Barros, né, que são nomes que trazem bastante para a nossa realidade, que são bastante didáticos, né? Apesar de, depois que você assiste uma palestra do Marcos Lisboa, você fica deprimido, porque ele sempre pinta o cenário apocalíptico e sem solução do Brasil, mas é bom para a gente entender, abrir os olhos, e são professores que a gente não vê apenas os princípios da economia, né? Porque quando a gente lê um autor estrangeiro,
a gente ou vê ele analisando um caso de fora, né, um caso dos Estados Unidos, ou na Inglaterra, ou na Europa, ou ele falando de princípios abstratos, né? Agora, sobre análise de políticas públicas, né, que existiram, que existem no Brasil, eu gosto bastante de conversar com esses professores e de ler os seus artigos, porque eles são bastante adaptados para a nossa realidade, né? Entendi. Então você acha realmente que a teoria não funciona na prática? Não, na verdade, aliás, o Schopenhauer tem uma frase maravilhosa sobre isso, de que a expressão, né, de que a teoria não funciona na prática, ela é falaciosa. Por quê? Se a teoria ela está correta, ela funciona na prática. Se a tese está correta, ela funciona na prática. E se ela não funciona na prática, isso significa que a teoria está ignorando algum dado da realidade e que, justamente por isso, a própria teoria está furada, né? Então, ele rejeita essa tese essa frase, né, popular de que na teoria é de um jeito, mas na prática é de outro. Não. Na prática é exatamente da mesma maneira como é na teoria. Agora, se está sendo diferente é porque a teoria está furada, porque a teoria está errada, né? O que eu quis dizer é de que para além, né, de você ter os fundamentos, para além de você ter os princípios, para além de você ter a lógica, né, a racionalidade econômica por trás de escolas liberais, eu acho interessante ler os autores brasileiros para entender isso aplicado, né, à nossa realidade e às nossas políticas públicas. Né? Entendi. Mas é engraçado você falar porque eu não cheguei a ler nenhum livro do Milton Friedman, mas ao mesmo tempo eu vi muito vídeo, muitas palestras, que nem esse do próprio Milton Friedman e Donovan e também esse Hoover Institute, que é um dos institutos liberais que tem. E eu achei engraçado porque, pelo tudo que eu vi do Friedman, ele falava assim, nada de Estado, né? Nenhuma política pública, nenhum welfare, somente defesa do país e, tipo, polícia. E eu estava olhando um pouco do seu trabalho na Câmara, né, dos Deputados, e, tipo assim, uma das coisas que você faz muito bem é economizar o dinheiro, né? E dá para ver que você é um parlamentar que realmente presta atenção nisso, no gasto público. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que você tem muitas orçamento indicado tipo para saúde, para ações sociais. Isso não seria um contrassenso, por exemplo, quando você fala de Milton Friedman? Não, na realidade, primeiro é importante a gente destacar, né, que esses recursos que você vê na minha página, né, de deputado federal, assim como você pode encontrar de outros deputados, são do que a gente chama de emendas impositivas, né? É um orçamento que todos os deputados, o governo é obrigado a liberar para todos os deputados indicarem, né, metade para serviços de saúde. Então, obrigatoriamente, nós precisamos investir metade desse orçamento de emendas impositivas na saúde pública, né? E isso inclui as instituições privadas que atendem SUS, que, na minha avaliação, são boa parte das que representam as melhores, né, práticas aí para o nosso país. E aí a outra metade a gente pode escolher entre educação, segurança pública e etc. Né? O Milton Friedman, né, tem uma visão diferente do Mises. Né? O Milton Friedman, ele acredita, por exemplo, né, que a promoção de educação, né, inclusive educação pública, serve inclusive para que o indivíduo tenha liberdade, para que o indivíduo tenha consciência, porque ele entende que caso o sujeito não tenha acesso à educação, caso o sujeito não tenha uma educação de qualidade, né, desde a base, ele não é livre para tomar suas decisões. E, portanto, o Estado liberal, nesse sentido, não garantiria liberdade para os seus cidadãos, porque eles não seriam livres, porque eles sequer teriam a capacidade de tomar escolhas, as melhores escolhas, as escolhas racionais por si próprios, justamente por não ter acesso a um ponto básico que é a da educação. Agora, o que ele defende muito é que mesmo que seja público, né, possa ser exercido, né, pela iniciativa privada, pode ser prestado pela iniciativa privada. Então, o Friedman era um grande defensor, por exemplo, de vouchers, né, de você utilizar, você dar uma bolsa para as pessoas escolherem qual instituição de ensino privada elas querem estudar, em vez da gente ter um sistema público, né? Ele também não era contra todo tipo de auxílio, né? A ideia de renda básica universal, né, foi muito popularizada pelo Friedman também, que é a base, que é a gênese ali do Bolsa Família, que é um contraponto a uma política estatizante e centralizadora
que foi o Fome Zero, né? Porque o que é o Fome Zero em contraponto à política liberal como Bolsa Família? Fome Zero é basicamente você criar, né, toda uma estrutura estatal, né, você criar cargos públicos, o próprio Estado comprar comida, né, organizar os caminhões, né, fazer a entrega desses alimentos, escolher o que vai comprar para cada família, ou seja, você criar toda uma estrutura burocrática para tentar combater a fome, mas no final das contas, né, o que a teoria liberal coloca, e que as análises sobre Fome Zero colocam, e programas similares, é de que nesse tipo de programa você acaba gastando mais com a própria estrutura burocrática, mais com o Estado, mais com os agentes públicos, do que com o próprio beneficiado, né? Justamente por isso vem o Bolsa Família, a ideia de renda mínima universal, como uma contraposição, né? Ou seja, você dá o poder para a família decidir aquilo que ela quer comprar, né? Qual o tipo de alimento que ela quer consumir, se ela quer comprar comida mesmo, ou se ela está precisando mais de roupa, se ela está precisando mais de remédios, né? Ou seja, você considerar que as famílias têm muito mais consciência, têm muito mais capacidade de definir as suas próprias prioridades do que o governo, né? Criando toda uma estrutura burocrática estatal para fornecer esse auxílio. Então, das emendas parlamentares que eu indico, eu sempre busco iniciativas que são eficientes, né? Há também exemplos de administração eficiente no Estado, né? Eu não acho que apenas a iniciativa privada seja capaz, acho que os incentivos para a iniciativa privada fazer uma boa gestão são muito melhores do que os incentivos para o setor público, mas não acho que do setor público, de maneira geral, seja tudo imprestável. Por exemplo, acho que a Embrapa é uma empresa estatal de pesquisa, uma empresa estatal de inovação e que presta um excelente serviço para o agronegócio brasileiro, para o pequeno, para o médio, para o grande produtor. A gente aumentou muito a nossa produtividade com a mesma quantidade de terra, a gente já produz muito mais do que a gente produz no passado e boa parte desses avanços vieram por meio da Embrapa. Mas ela quase não tem muita política. Você não vê muita gente usando a Embrapa como forma assim de palanque político. Talvez seja esse um dos fatores, né? Sim, não, sem dúvida nenhuma. Muito diferente de uma Petrobras da vida, muito diferente de uma Caixa, muito diferente de um Banco do Brasil, que na minha avaliação todos eles poderiam ser muito bem privatizados, porque não só você tem essa disputa política, mas é palco de escândalos de corrupção, né? É aquela velha história de você administrar o dinheiro da pior maneira possível, que é você administrar o dinheiro dos outros com os outros, né? Você não tem nenhum incentivo para gastar aquilo de maneira racional, para comprar gastar o dinheiro do outro, né? Você nunca vai gastar que nem o seu, né? Exato, né? Porque você não vai se preocupar com o preço, porque não está saindo do seu bolso, e não vai se preocupar com a qualidade, porque não é para você, né? Mais do que de gastar o dinheiro do outro, é gastar o dinheiro do outro com o outro, sim, né? E eu acho que esse exemplo, né, de como esse incentivo é ruim na prática e pode gerar péssimas administrações e incentivo para a corrupção, a gente vê nessas empresas e bancos estatais, né? Agora, deixa eu te perguntar outra coisa. Você estava falando em relação à renda básica universal, né, como se fosse um negócio para o cara sobreviver. Tem muita gente que fala disso, mas que acha que a pessoa que recebe esse auxílio deveria perder, tipo, poderes políticos, poder de voto. Você concorda com isso? Que se a pessoa recebesse um auxílio do governo, de alguma forma, ela está se tornando dependente ali, ela sempre vai votar no governo ou pelo menos no político que prometeu ela isso. Tipo, falando do Bolsa Família, é praticamente impossível você retirar um benefício desse, né? E acaba incentivando mais as pessoas a depender mais do Estado. Você acha que isso é razoável ou não? Não, eu discordo. Eu acho que a melhor maneira para a gente tratar do problema do clientelismo político, primeiro, é dar uma segurança de que um programa de renda mínima vai ser uma política de Estado, poderia até, inclusive, ser constitucionalizada, né? E ter essa garantia de que, independentemente de quem vai vencer a eleição, a política vai ter uma continuidade, porque não é uma política de governo, é uma política de Estado, e aí você não deixa as pessoas reféns de nenhum partido político, de nenhum discurso de nenhum político. Um outro ponto é que, na minha avaliação, o grande erro, a grande falha, né, do Bolsa Família, como ele funciona hoje, é a falta de janela de saída e a falta de incentivo para você buscar um emprego formal, né? Porque muitas vezes o sujeito usa o Bolsa Família como um complemento de renda e trabalha informalmente, e justamente trabalha informalmente e não faz uma PJ ou não tem uma carteira assinada,
porque se ele tiver, ele vai perder o auxílio, né? Então, nesse sentido, eu sou bastante favorável a outra política liberal, que é a do imposto de renda negativo, né? Da ideia de que, não, você pode continuar recebendo benefício de acordo com o emprego que você vai tomar, com o salário que você vai receber, e você vai se saindo do auxílio aos poucos, mas dependendo de determinadas faixas de renda, você continua recebendo, você não perde completamente o auxílio por arranjar uma função, por arranjar um emprego formal, né? Então, acho que o atual modelo tem um incentivo para a informalidade, tem um incentivo, né, nas regiões em que você consegue sobreviver com o dinheiro do Bolsa Família, para você mesmo não trabalhar, mesmo na informalidade. Então, acho que um dos grandes pontos é você trabalhar o imposto de renda negativo e você trabalhar também uma janela de saída, né? Ou seja, uma coisa que eu vi em Singapura, que é um dos lugares que tem o maior índice de liberdade econômica do mundo, é que o governo, ele pergunta para a iniciativa privada, né, quais são as principais profissões que têm mais demanda, né, para fornecer para os seus cidadãos essa formação para que eles sejam qualificados para o mercado de trabalho. Eu acho que a gente deveria fazer isso, né? Acho que a nossa academia, a nossa escola está pouco voltada para a realidade, né? Pouca coisa que a gente vê em sala de aula. Aliás, essa é uma das maiores razões de evasão escolar, né? O aluno, ele não vê conexão entre aquilo que ele aprende em sala de aula com o mundo que ele vai enfrentar depois, né? Ele não aprende a pagar um boleto, não aprende a pagar uma DARF, ele não entende o que é uma taxa de juro do cartão de crédito, né? Coisas fundamentais, diferenças, sei lá, entre um deputado e um senador, coisas básicas de direito, de política, de educação financeira, e aprende coisas muito mais complexas, por exemplo, em química, por exemplo, fazer um cálculo de mol, né? Que é Bhaskara, né? Em matemática. Que eu mais odiava ali no último ano do ensino médio, falando, por que eu estou aprendendo tanta coisa de química que eu nunca vou usar na minha vida, que eu vou esquecer isso daqui, nunca mais vou usar, e acho que esse é um sentimento que boa parte dos alunos tem. Então, retomando aí para a sua pergunta inicial, eu acho que a principal solução ali para o clientelismo seria a gente ter uma janela de saída e trabalhar o imposto de renda negativo, né? Tipo assim, também ter mais curso técnico, né? Sim, acho que os cursos técnicos profissionalizantes, os que voltam para o mercado de trabalho, são uma medida bastante eficiente. O maior exemplo no mundo disso é a Alemanha, né? Que você tem um dos programas mais robustos de curso técnico do mundo. É que no Brasil a gente tem muito uma noção que eu considero equivocada, que a Alemanha considera equivocada também, de que achar que todo mundo quer fazer universidade, precisa fazer universidade. E, cara, eu pessoalmente cursei um curso técnico em processamento de dados, e muitos dos meus colegas que foram trabalhar como programadores ganham muito mais do que um sujeito que se formou na faculdade. Então, não necessariamente para o cara ter uma boa vida profissional, ele precisa de uma graduação, né? Acho que é uma opção, acho que depende da escolha de vida de cada um, tem nenhum problema se escolher seguir carreira acadêmica, mas não é todo mundo que é obrigado, que é, né, necessariamente, né, mesmo, né? Aqui a gente tem meio que uma cultura de, sujeito não fez uma faculdade, né, ele é inferior, ele não tem conhecimento, e quando você para ver, boa parte, aliás, de grandes empreendedores do mundo não fizeram faculdade, né, aprenderam de outras maneiras, buscaram educação por outras fontes. Então, acho que a gente tem uma cultura muito bacharelesca aqui no Brasil também. Perfeito, concordo bastante isso aí, a tal da educação real, né, achar algo que vai somar valor para a sociedade. Outra coisa que eu já vi bastante você falando em podcast é que talvez o maior problema do Brasil não seja a corrupção, seja a reforma política, pelo fato do deputado lá estar sempre acenando para a base, tentando usar a renda para se reeleger. Você acha que a reeleição é o maior problema do Brasil politicamente? Olha, eu acho que o principal problema... eu sou contra a reeleição para cargo do executivo, acho que institucionalmente é muito melhor que você tenha um mandato mais longo, sem reeleição, né, para prefeito, governador e presidente, justamente para evitar, né, clientelismo, para evitar um governo voltado já para a reeleição, para de fato ter uma coisa mais planejada e de longo prazo e mais estruturante do que a gente tem hoje, coisas muito casuísticas, né, conjunturais, mas acho que o principal problema está na nossa educação, né? E eu não falo isso de uma maneira genérica, de uma maneira, né, daquilo de senso comum, né? O problema está na educação. Acho que o problema está na educação política, né? Das pessoas não saberem
qual que é a função de um deputado, que é a coisa que eu mais vejo aqui em Brasília, né? A maior parte dos deputados, eles se elegem, né, inaugurando obras e levando recursos para o seu município. Só que esse não é o papel de um deputado, é o papel de um membro do legislativo, é legislar e fiscalizar. Muitas vezes mais fiscalizar até do que legislar. Mas, infelizmente, a maior parte da população não sabe disso. Então, quando ele vê um deputado entregando uma creche, um hospital, uma obra no seu bairro, acha que aquele é 100% do trabalho de um deputado e que aquele é um cara que está trabalhando bem. Quando, na realidade, muitas vezes, né, os deputados que mais levam recursos para suas bases eleitorais são os deputados da base do governo, né? E muitas vezes esses deputados são deputados que não têm... Tem gente que é da base do governo porque, de fato, concorda com o governo e tem as convicções alinhadas com o governo, mas a maior parte é da base do governo para receber emendas, né? Vende o seu voto, né? É uma coisa que eu vi muito aqui da transição do governo Bolsonaro para o governo Lula, né? Partidos que estavam, né, da base do governo Bolsonaro foram para a base do governo Lula com a maior facilidade e votaram revogações de medidas que eles mesmos implementaram e eles mesmos votaram na legislatura passada, simplesmente porque estavam recebendo emendas para isso, e no final das contas o eleitor dele pouco se importa como ele vota, nem sabe como o deputado vota, porque não é isso que elege ele. O que elege ele é a quantidade de obras que ele leva. Então, eu acho que esse déficit educacional que a gente tem das pessoas não saberem o básico do que é a função de um parlamentar prejudica muito o cenário político e favorece essa venda de voto e que parlamentares sem convicção ideológica, política, se elejam, né? Entendi. Então, você acha que o problema é ideológico, né? Nesse sentido, assim, da pessoa, como você disse, a pessoa não saber a função do deputado, né, de legislar. E deixa eu te perguntar outra coisa, eu sei que você está como pré-candidato também para a Prefeitura de São Paulo, mas eu também me lembro de um podcast você dizendo que você não tinha pretensões a cargos eletivos, né, cargos majoritários, e que o seu sonho seria, na verdade, ser um presidente da Câmara, né, para poder pautar o que os deputados votando. O que te fez mudar em relação a isso, a querer ser prefeito de São Paulo, ser pré-candidato? Eu acho que a minha experiência como deputado, né, mostrando que eu sempre achei que quem tinha o maior poder de legislar fosse o poder legislativo. Mas eu descobri que, na prática, quem tem o maior poder de legislar é o poder executivo. Mesmo as PECs, mesmo as pautas de longo prazo, mesmo as pautas que não têm relação com o orçamento do dia a dia, que na minha cabeça estava muito vinculado ao executivo, de fato está, mas não apenas isso, são propostas pelo Poder Executivo. A maior parte das propostas relevantes que o Congresso Nacional vota e aprova são propostas do Poder Executivo. Então, qual que era a minha razão, né, de na minha cabeça, sempre querer mais e achar que a minha contribuição e que o meu legado seria muito maior no Poder Legislativo? Porque eu gosto de pensar país, eu gosto de pensar estrutura, eu gosto de pensar a longo prazo, eu gosto de pensar, quais são os principais problemas do país, o que a gente precisa para colocar o Brasil nos rumos de um país desenvolvido, quais são os problemas estruturais que a gente tem de educação, o que a gente precisa modificar de Constituição, de legislação federal para mudar esses problemas estruturais, quais são os problemas estruturais de saúde, quais são os problemas estruturais de infraestrutura, quais são os problemas estruturais de segurança pública. E exercendo o meu primeiro mandato, eu percebi que das principais propostas, mesmo de longo prazo, estruturantes, né, para todas essas matérias, elas são propostas pelo Poder Executivo, são propostas pelo Presidente da República. E a mesma coisa acontece com leis municipais e com leis estaduais, né? Então, foi isso que me fez mudar de cabeça, não em relação só à Prefeitura de São Paulo, mas a disputar cargos majoritários de maneira geral. Entendi, mas então o que você está dizendo em palavras mais simples é o seguinte, o Executivo, ele legisla também? Sim. Com a PEC? Com PEC, com projetos de lei. O Poder Executivo, na realidade, o Presidente da República, ele tem mais poder para apresentar projetos do que deputados. Tem vários projetos, por exemplo, que dizem respeito à administração pública, que só o Poder Executivo pode apresentar e que eu, como deputado, não posso. Então, é equivocada a visão de que o Poder Legislativo, né, no final das contas, um deputado, um senador, tem mais possibilidades de apresentar ou de aprovar projetos do que quem ocupa um cargo no Executivo. Na verdade, é o contrário. Entendi. E deixa eu te perguntar outra coisa. Mas você, no caso de se elegendo prefeito,
acho que um dos maiores problemas do Brasil é segurança pública, né? Você tem alguma medida que você usaria para combater, sei lá, tipo o PCC, no caso? Com certeza. Acho que minha principal bandeira, né, para a Prefeitura de São Paulo é segurança pública, é o tema que eu mais me especializei, o tema que eu trabalho na Câmara desde o meu primeiro ano de mandato. E uma das primeiras medidas que eu tomaria é justamente a implementação de câmeras com reconhecimento facial e inteligência artificial, né? Eu conheci o Centro de Segurança e Inteligência de São José dos Campos, né, que é uma referência para o Brasil nesse sentido. Eles conseguiram reduzir, né, o número de roubos em 70%, o número de homicídios em 40%. Então, se um sujeito é procurado pela polícia, se tem um mandado de prisão expedido contra ele, imediatamente a câmera reconhece e nenhum foragido consegue circular na cidade. Nenhum sujeito está sendo procurado pela Interpol, nenhum sujeito está sendo procurado pela Polícia Federal, está sendo procurado pela Polícia Civil, pela Polícia Militar. Banco de dados do Ministério da Justiça, da Secretaria de Segurança Pública do Estado, dialoga com o banco de dados do município, e eu acho que essa é uma medida bastante eficiente e efetiva para a gente combater essa epidemia aí de roubos e furtos que a gente está tendo na cidade de São Paulo, ao mesmo tempo que eu acho importantíssimo também combater o crime organizado. A gente sabe que, recentemente teve uma operação, né, contra empresas aí que seriam do PCC no transporte público da cidade de São Paulo. A gente sabe que o PCC tem atuação no poder público, né, e é papel fundamental, né, do prefeito fazer essa fiscalização, impedir que esse tipo de contrato com organização criminosa aconteça, e eu proponho que a gente crie, integre, né, a Polícia Municipal, que eu defendo que a Guarda Civil Metropolitana seja transformada em Polícia Municipal, com a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Federal e o Ministério Público, para a gente criar uma espécie de força-tarefa voltada a gerar inteligência e combater o PCC e combater o crime organizado na cidade, né? Além disso, eu tenho conversado bastante com alguns governadores japoneses, né, responsáveis por grandes metrópoles no Japão, para trazer algoritmos, né, os mais inteligentes no estabelecimento de rotas para patrulhamento, né? Então, no Japão eles possuem um software de predição de crimes, né, para saber com uma probabilidade muito alta, né, com um nível de precisão muito alto, que tipo de crime vai acontecer, em que bairro, em que horário, e aí eles conseguem, com isso, traçar uma rota de qual que é a melhor patrulha possível para a Polícia Militar fazer, para a Polícia Municipal fazer, para impedir que esses crimes aconteçam. Então, é uma bandeira que eu tenho trabalhado bastante. Tem um problema grave também que envolve a segurança pública, que são os pancadões ilegais, né, que acontecem muito na cidade de São Paulo e que atrapalham o sono, principalmente do trabalhador mais pobre, do trabalhador da periferia, que fica refém, muitas vezes, do tráfico que organiza esses pancadões ilegais. Eu tenho como proposta trazer o caminhão Tempestade para São Paulo, que é o caminhão que tem compostos químicos que joga um jato, né, nos equipamentos de som, estraga permanentemente os equipamentos de som para acabar de vez com esses pancadões ilegais na cidade de São Paulo, e também fazer o enfrentamento da Cracolândia com duas medidas principais, né? Primeiro, a internação compulsória, que ninguém até hoje teve coragem de fazer, né, de fato constatar que o usuário de crack está se matando, está destruindo a cidade, né, degradando a cidade, e não só a gente está desrespeitando o direito humano dele, né, que é a vida dele, apesar de todo o choro esperneado da extrema esquerda, da imprensa, o sujeito está se matando, né? Qualquer tipo de ação policial na Cracolândia já está desrespeitando direitos humanos. Meu amigo, aquele sujeito lá já não tem o direito constitucional à dignidade da pessoa humana, ele já não é um fim em si mesmo, ele é um meio, ele é um instrumento do tráfico, de enriquecimento do tráfico, ele já não tem mais escolhas pessoais, e justamente por isso ele precisa ser internado compulsoriamente, porque ele sequer tem a capacidade mental de aceitar o tratamento, porque está num nível de vício que não tem retorno, senão com internação compulsória. E outra medida que eu enviei 5 milhões de reais de emendas parlamentares para investir nessa pesquisa é da vacina contra o crack, que ajuda a combater essa dependência química, que ajuda nos efeitos da abstinência e que pode ser um auxiliar aí importante da internação compulsória. Pô, legal essa questão da violência aí. Essa vacina de crack, ela funciona mesmo? Isso é uma coisa comprovada já? Os estudos funcionaram com animais no ano passado, nesse ano tem os estudos clínicos com seres humanos e tem uma perspectiva aí de conclusão para o ano que vem, né? Mas os resultados são bastante promissores e é bastante surpreendente que eles tenham conseguido chegar onde eles chegaram até hoje, tem até chamado a atenção da comunidade internacional,
com tão pouco, né? Mas os estudos clínicos em seres humanos estão acontecendo nesse ano. Pô, legal. Agora, já que você falou também dessa coisa da educação real e tal, você acha que a educação tipo econômica, financeira, deveria ser feita em colégio também? E se sim, você investe, você cuida do seu dinheiro, você fala de dinheiro com outras pessoas? E se sim, em que você investe? Perfeito. Bom, defendo sim que você tenha educação financeira nas escolas, acho fundamental, né, que você tenha primeiro o básico, né, que você sai da escola, você sai do ensino médio com um banco já te oferecendo cartão de crédito, e aí a maior parte dos alunos sai sem ter noção do que aquilo significa, né, de como é que funciona o endividamento. A maior parte das famílias brasileiras estão endividadas justamente por falta de educação financeira. Então, acho fundamental, inclusive é um projeto que o deputado estadual do MBL em São Paulo, Guto Zacarias, tem, que é o Jovem Capitalista, né, que ele aprovou no estado de São Paulo, que eu acho que é uma medida que a gente tenta, que é excelente, que a gente deveria também, então eu tenho trabalhado para a gente aprovar em nível nacional, né, como quando fui presidente da Comissão de Educação no meu último ano de mandato, do primeiro mandato, a gente conseguiu instituir educação financeira no ensino médio, não conseguimos, infelizmente, colocar no ensino básico, mas acho também fundamental que a gente coloque no ensino básico. Eu, pessoalmente, divido aí os meus investimentos pessoais, assim, coisas mais conservadoras e outras coisas mais arriscadas, né? Tanto a coisa, um CDB, né, uma renda pré-fixada, como ações, né? Eu gosto muito de games, gosto muito de tecnologia, então eu tenho ações da NVIDIA, né, que foi uma das que mais explodiu, né? Valorizaram aí nos últimos tempos, justamente desde a época em que eu era programador, que eu acompanho o trabalho, que eu acompanho o lançamento de cada placa de vídeo e etc., né, também de empresas de games de maneira geral, da Activision, né, da Tencent, também da Take-Two Interactive. Então, das empresas responsáveis aí pelos maiores publishers aí de games, de Call of Duty, de Battlefield, de LoL, enfim, né, dos maiores jogos aí que a gente vê rodando, eu costumo investir e eu sou bastante otimista com os investimentos. Acho que é um mercado gigantesco, com potencial muito grande, e que as pessoas ainda, apesar de já ser um negócio monstruoso, acho que ainda tem muito ainda para crescer. Acho que as pessoas ainda têm muito mais gente. Vai ser, no Brasil, por exemplo, o último levantamento que teve, das 200 milhões de habitantes que a gente tem, 120 milhões jogam ou já jogaram alguma coisa no celular, no computador ou no videogame, né? E acho que mais algumas dezenas de milhões de pessoas vão jogar não só no Brasil e no mundo, e por isso que as ações dessas empresas de games aí costumam crescer. Outra coisa, criptoativos também, eu tenho Bitcoin, tenho Ethereum, Shiba Inu, tenho... Você é shitcoin, então, hein? Eu compro uma shitcoin, eu confesso que eu compro uma shitcoin, dou uma arriscada aí, sei lá, uns 2 anos para cá foi um banho de sangue, assim, eu nem olhava, assim, de tão triste que estava o cenário, mas agora voltou a recuperar, parece que está voltando aí a valer a pena, então eu estou acompanhando, mas o meu estilo, né, por assim dizer, não é comprar, por exemplo, comprar na baixa, vender na alta. Trade, não faz trade. Assim, eu vou comprando e como carrinho de compras, né, vou acumulando e tal, aí quando eu estiver mais velho, eu vendo, quando estiver trabalhando menos e tal, aí mas eu deixo, minha ideia é investimento de longo prazo, assim, mesmo os mais arriscados, eu só quero vender lá para frente, sabe? E agora, legal. Inclusive, eu tô com uma iniciativa aí de um curso de investimentos, né, que eu estou divulgando aí no meu canal, que é justamente para as pessoas, de maneira geral, saberem, né, como investir na bolsa, como investir fora, como investir em criptoativos, quais são as carteiras recomendadas, as mais bem-sucedidas, né, tem uma noção que, infelizmente, a gente não tem na escola, né. E você até, ia ser a minha próxima pergunta, você adiantou a questão do Bitcoin aí. Você já falou, então, que você não usa só o Bitcoin, você compra outros criptoativos, né? Mas eu queria saber o seguinte, além de você entende a parte técnica do Bitcoin, porque você é um cara da tecnologia, a parte da descentralização, a parte dos nodes, da rede Bitcoin, e também como é que você faz a custódia do seu Bitcoin? Você faz na Cold Wallet, você deixa na corretora? Como é que você se prepara aí para você ser soberano em relação ao seu... a custódia do seu Bitcoin?
Uhum. Eu costumo deixar em corretora mesmo, acho mais prático, né? Apesar do mais seguro e mais recomendável seja de fato você ter a carteira. E eu entendo assim, que primeiro, da segurança, né, do Bitcoin, né, isso já desde anos atrás, já entender que é um sistema seguro, não é simplesmente Quando foi que você comprou? Desculpa a pergunta. Quando você começou? Essa é uma pergunta importante, porque também seu preço vai variar demais, né? Pô, acho que comecei. Eu ouvi falar as primeiras vezes em Bitcoin, cara. Eu tinha 15 anos de idade, cara. Isso faz uns 13 anos. Se eu tivesse comprado naquela época, eu lembro, não sei se você conhece, tinha um youtuber chamado Daniel Fraga, cara, que eu Eu acompanhava, era lembro um do Daniel. Hoje em anarcocapitalista. dia você não era nem deputado, hein? Se tivesse comprado naquela época. Não, Tô brincando. se eu tivesse comprado na época do Daniel Fraga, eu era bilionário hoje, né? Exato. Porque tava, sei lá, alguns reais, né? Menos de Ele, 10 reais. ele, ele chegou até a fazer os últimos vídeos, recomendar quando ainda estava 300, né? E ainda fez o vídeo falando, ó, essa vai ser a última chance, vocês vão ver, né? Não, ele sempre falava muito, e ele, pô, comprava todo o salário dele em Bitcoin todos os meses, né? Então, eu não sei onde é que buraco que ele se enfiou, onde é que ele tá escondido, mas com certeza ele tá com muito dinheiro. E se eu tivesse. É que também, né, pô, com 15, 16 anos de idade, não tenho muito dinheiro para colocar em lugar nenhum, mas se tivesse colocado pelo menos alguma coisinha ali, já teria algo a mais hoje. Mas eu comprei, cara, acho que faz uns 4, 5 anos, assim, não tive o privilégio do Daniel Fraga de comprar baixíssimo e de multiplicar 1000%. Agora, deixa eu te perguntar outra coisa em relação ao Daniel Fraga. Muita gente especula o que aconteceu com ele. O que você acha? Você acha que ele tá morando em algum país aí com os bitcoins dele? Ou Eu acho. morreu? Acho que ele Porque ele sumiu totalmente, né? deu linha na pipa aí, mano, fugiu. Deve estar em Singapura agora, Hong Kong. Ele deve estar em algum país pô, ele pegou. Com certeza em um dos 10 de maior liberdade econômica ele tá, né? Ou então fugiu para um paraíso fiscal, né? Sei lá, tá nas Bahamas aí. Beleza. A última coisa que eu queria só te perguntar, não quero tomar muito seu tempo, sei que você está ainda aí no expediente. Você acompanha MMA? Você chega a assistir o UFC? Você pratica alguma arte marcial, não só arte marcial como qualquer esporte? Cara, acompanho pouco, confesso pra você, mas eu lutei taekwondo, né, uns 2, 3 anos ali da adolescência, gostava bastante, disputava campeonatos regionais ali na região metropolitana de Campinas, era bem legal e o meu Sabonin, né, o meu mestre, chegou a treinar a seleção brasileira, pô, um cara extremamente qualificado e, pô, foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida, cara. Eu gostava muito da época do... E o Taekwondo eu comecei a lutar porque eu tava assistindo em casa quando eu era criança as Olimpíadas, né? Aí eu tava vendo a luta de Taekwondo e falei, porra, legal essa luta de chute aí, quero aprender como é que é. E aí eu comecei a praticar. Fiz uns 2 anos e meio, 3 anos e foi bem legal. Né? Agora, hoje o UFC, eu confesso para você que não acompanho muito, mas eu tô na expectativa aí de você tomar o cinturão do russo lá. Eu quero saber quando é que você vai fazer essa para nós. Vamos lá, estamos algumas lutas aí, acabou de chegar no top 10 da categoria, então nós estamos aí num bom caminho, ganhando dinheiro, falando um pouquinho de liberdade financeira, tentando aprender, e esse canal aqui eu estou usando para isso, para poder eu aprender também mais sobre economia, sobre política e levar uma galera da luta junto, né? Então, pô, queria agradecer primeiramente aí a oportunidade de ter falado com você e queria que você mandasse um abraço aí, suas considerações finais para a galera que acompanha o UFC e para a galera que também quer dinheiro, quer money, né? Maravilha. Mandar um abraço aí, Renato, foi um prazer aí participar com você, parabéns aí não só pela sua belíssima luta, mas também pelo seu discurso, né, que aí tô vendo que tá rodando bastante, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos também, o pessoal ficou feliz. Acho que eu até vi o vídeo do Ben Shapiro, né? O Ben Shapiro é um cara que acompanha desde a da adolescência os debates dele e tal, e ele reagindo aí ao seu vídeo, achei bastante legal, fiquei bastante feliz. E fala pro pessoal aí também, você falou de ganhar grana, aí tô com esse curso aí de investimentos, de educação financeira, quem quiser se inscrever, aí se você puder deixar o link embaixo aí na descrição, Renato, eu te agradeço. É um curso que, pô, milhares de pessoas já fizeram, vocês podem ver as avaliações lá, tá 4,9 de 5, e é muito pensando
essa nossa mentalidade liberal mesmo de que, cara, se for contar com a Previdência, a Previdência vai quebrar, não vai ter dinheiro. Não vai ter, né? Não vai ter Previdência, né? Esquece. Não tem gente nascendo, né? Não tem gente nascendo, exatamente. Nosso bônus demográfico acabou. A gente não conseguiu acabar com o esquema de pirâmide na reforma previdenciária, né? O governo abriu mão de aprovar a capitalização para aprovar só o aumento da idade mínima. Então, assim, a gente vai viver de reforma da Previdência em reforma da Previdência e nunca vai solucionar o problema estruturalmente, e a gente já está com um rombo aí que é impagável, né? Simplesmente as pessoas não vão conseguir se aposentar. Por quê? Não só não tem mais gente entrando na base dessa pirâmide, né? Gente mais jovem trabalhando, como também a informalidade está muito alta, então mesmo quem está trabalhando pouco, a gente está contribuindo. E, para além disso, os gastos com o SUS vão aumentar muito com o envelhecimento da população, não é só o gasto com a Previdência. Então, assim, eu não tenho a menor dúvida de chegar na hora do vamos ver, quando tiver que escolher entre saúde, entre hospital e Previdência, o governo vai priorizar o hospital e, assim, vai ficar uma mixaria o que a galera vai receber de Previdência. Então, é importante investir, é importante poupar para fazer investimentos, seja os mais conservadores, seja os mais arriscados, né, do que a pessoa quiser. E esse curso vem justamente no sentido de ensinar as pessoas a se preservar para o futuro, que é o momento em que você vai estar mais velho, você vai estar mais doente, né? Você vai precisar de um bom hospital, você vai precisar de bons remédios, você vai querer também curtir a vida, sei lá, morar na praia, viajar. Então, acho importante ter esse planejamento para o futuro para não ficar dependendo do governo, né? Agora, só uma dúvida que surgiu aqui. Qual a sua opinião sobre o SUS? Você preferia que fosse o hospital particular, sem ser daquela mesma forma dos vouchers do colégio? E também sua opinião sobre homeschooling também. O que você acha da pessoa tentar ensinar a criança em casa? Eu sou a favor do homeschooling, né? Defendi isso quando eu fui presidente da Comissão de Educação, votei a favor do projeto de homeschooling aqui na Câmara. Acho que, né, tem famílias que têm condições muito melhores de dar educação para os seus filhos do que deixar o sujeito refém de uma escola pública de péssima qualidade, por exemplo. Em relação ao SUS, eu acho que você tem exemplos. Para mim, a principal referência é o Hospital de Base de São José do Rio Preto, que é um hospital privado que atende convênio, mas que atende SUS, e que é bem administrado, que você vê que eles realmente utilizam cada centavo da melhor maneira possível, não tem desperdício, eles atendem bem no SUS e utilizam o lucro da iniciativa privada para financiar o prejuízo crescer no SUS, porque a tabela SUS está defasada, né? Então, vai lá, um procedimento, uma consulta custa R$200, o SUS paga 20. Então, esses hospitais privados vão lá e compensam isso com os convênios privados. Eu acho que esse é o modelo, o modelo de hospital privado, como o Hospital de Base São José do Rio Preto, é um bom modelo para a gente adotar para a nossa saúde pública, mas infelizmente é uma pérola assim, no meio de um desastre que a gente tem de gestão no SUS no Brasil. Beleza, Kim. Valeu, brigadaço aí pela moral e um grande abraço aí. Fica com Deus, irmão. Valeu, um abraço. Brigadão. Foi isso, galera. Mais um podcast aí. Estamos começando, tá indo legal. E que nem eu falei, eu quero receber várias pessoas aqui, pessoas de diferentes espectros políticos e sociais, para você tirar a conclusão que você quiser. Então, a gente deixou aí o Kim Kataguiri falar sobre como é a visão dele. Descobrimos que o Kim Kataguiri é um shitcoin, né? Me deixa saber nos comentários aí o que vocês acharam. Valeu, galera. Grande abraço.